Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina. A gente vai começar a série de vídeos relacionados ao conteúdo de óptica. Então nesta aula, ela vai ser um pouco longa mesmo, mas eu vou tratar sobre os conceitos da luz. Mas assim, não é uma aula pesada com questões relacionadas à equação. Eu vou trazer questões históricas, conceitos. É um conteúdo que tem muito conceito para resolver alguns problemas, os exercícios. Mas não vou tratar nessa aula das equações, que por sinal são simples, relacionando com os outros conteúdos da física, né? É mais tranquilo. Só que tem muita teoria, né? Alguns detalhes que isso ajuda a resolver os problemas dos exercícios aí. Então, como padrão, né, aqui no canal, nesta aula eu vou, como também está nas outras playlists. Primeira aula vai ser conteúdo, depois os exercícios. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem comentar nos vídeos e se possível, eu vou lá e tiro as dúvidas, né, provenientes do conteúdo, caso apareça. Então, vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui. Pessoal, vamos lá. O que é a luz, né? Eu vou tratar aqui nessa aula, como comentei, muito conceitos e questões históricas. Então, vai complementando a minha fala o que for aparecendo aqui nas notas da aula, ok? Então, vamos lá. Começando aos poucos, vamos falar um pouco sobre como que era a ideia antigamente. Vamos lá, o primeiro texto aqui, né? Embora a visão dependa da luz, independente, né, independe da visão, isso significa que a existência da luz não depende de estarmos ou não enxergando. Por quê? Segundo os filósofos gregos, eles tinham uma confusão porque antigamente supunha-se que para a gente enxergar um objeto, a luz saía dos nossos olhos, os raios de luz saíam dos nossos olhos. E aí batiam, né, no objeto, assim a gente conseguia enxergar. E os filósofos gregos, eles tinham algumas suposições. Primeiro, os dois fenômenos estavam ligados. Não se concebia a luz como algo separado da visão. Então os dois estavam juntos. 2. A visão era ocasionada por minúsculas partículas lançadas pelos olhos sobre o objeto. Isso vai ser muito discutido ainda, principalmente com Newton, que a gente vai tratar ainda principalmente no início do século XX. Mas calma aí que a gente vai chegar até lá. O terceiro ponto, haveria dois fluxos simultâneos, ou seja, as partículas emitidas pelo objeto encontravam as partículas emitidas pelos olhos. Então essa era a ideia, as discussões que tinham naquela época e depois foi permeando ao longo dos anos. Também tinha uma outra discussão. Qual era a natureza da luz? Como comentei, né, eles analisavam como minúsculas partículas. 2. Qual é a sua velocidade? Então, pelas discussões, pelos estudos, tudo levava a crer que a velocidade da luz era muito grande, mas não tinha de fato um valor. Vamos analisar aqui, por exemplo, quando você ouve um som de um trovão, no caso era sempre vai ser ouvido depois da percepção da luz do relâmpago. Analisando isso, pensando um pouco sobre essas questões, assim que a gente tem esse contato na natureza, no nosso cotidiano, alguns tentaram sugerir que a velocidade era infinita da luz. Um deles, Galileu, em 1635. Ora, o que o Galileu propôs? Vamos lá. Ele subiu um morrinho e um auxiliar dele subiu no outro morro. Eles levaram lamparinas, só que, o que aconteceu aqui? Olha que interessante. Eles queriam medir a velocidade da luz, da percepção da luz de um ponto ao outro. Então, quando os dois chegaram ao pico dos morros, os dois usando uma lamparina, destampava a lamparina, né, que tinha ali um papel, algum apetrecho que tampava, e no caso ia medir essa velocidade de percepção. Porém, então como que seria esse cálculo? Galileu ele mediria o tempo total, que é o ΔT, como está representado aqui, eu coloquei aqui do lado, tá aqui. Ele mediria o tempo total, ΔT, entre o instante em que destampou
a lamparina, né, ou a lanterna, né, e o instante em que viria a luz do seu auxiliar. Então ele faria essa diferença de tempo aí. E nesse intervalo de tempo, a luz teria ido e voltado, ou seja, como uma distância de 1 km, então seria 2 km. E desse modo a velocidade da luz seria dada, né, por v igual a distância dividido por ΔT. Só que o Galileu ele fracassou, porque o próprio tempo de reação humano ele seria maior que o ΔT. Então a velocidade era mais rápida da luz, então eu não conseguia determinar. Porém, existe um método de Rømer. A primeira evidência é que a velocidade da luz é finita. Então ela foi obtida como? Por processos astronômicos, observando as luas de Júpiter, né? E Júpiter tem muitas luas. Mas perceba uma coisa, gente. Quando a gente vai tratar sobre essas questões de óptica, luz, a gente vai tratar muito sobre assuntos astronômicos. Já vendendo aqui, né, fazendo jabá, a Intense, ela tem um curso de astronomia. Vocês podem comprar, é um curso básico, já deixando claro, de ensino bem tranquilo, assim, informações básicas da astronomia. Tem dois e-books, o curso chama Panorama da Astronomia. Vocês podem acessando pelo Google. Eu acredito que também vocês podem acessar aqui pelo YouTube, eu acho que tem um link aqui na bio. Ou também pode acessar a nossa página do Instagram. Clicando na bio, lá também vai ser direcionado ao nosso link para a compra do curso. Então, se vocês tiverem interesse, ou saibam também de pessoas que têm interesse nesse assunto, eu recomendo, não porque a gente é um produto nosso, mas é que eu sei que foi feito com muita atenção, com muito cuidado, com muitas informações, e pretende-se também, né, se tudo der certo, é claro, se tiver tempo, de expandir esse curso também, né, aprofundar ainda mais. Mas isso é para uma outra hora, quem sabe, né, será possível. Então, caso você tenha interesse, né, a gente trata um curso só disso aqui na Intense. Enfim, prosseguindo, entre 1672 e 1675, Rømer ele fez várias medições no período da Oil, que é uma lua, né, de Júpiter. E nesse caso ele observou o tempo entre os dois eclipses sucessivos e chegou a um período de 42,5 anos. Percebeu-se que Júpiter ele se move lentamente que a Terra, e seu movimento ele pode ser desprezado nesse estudo que ele fez. E ele mediu o período, como eu falei, ele mediu o período de Oil quando a Terra estava na posição A. Então perceba que nossa representação quando estava na posição A aqui. Só que o que aconteceu? Tendo esse valor, ele calculou o número de eclipses em 6 meses e fez um cálculo do momento em que deveria ocorrer o eclipse 6 meses depois, quando estivesse na posição C. Porém, houve um atraso, no caso, de 22 minutos. Teve essa diferença em relação ao tempo previsto. Então ele concluiu que o atraso seria devido ao tempo gasto pela luz para percorrer a distância entre A e C. Seria, no caso, o D, né, a distância D, que é o dobro da órbita. Portanto, a velocidade é grande, mas finita. Então, chegou nessa conclusão. Nesses estudos, nessa época, quando a gente tem aí esses debates ali, a gente tem ali século 17, 18, né, ele também 16, 17, né, que teve as discussões sobre a característica da luz. Tivemos um grande cientista que teve ali também discussões com Newton, que por sinal, por uma boa parcela, né, de anos ali na comunidade científica era mais aceita a teoria dele, né, a teoria ondulatória da luz, que iremos explicar um pouco mais à frente, que foi o holandês Christian Huygens, que ele fez um cálculo da velocidade da luz. Então ele pegou a velocidade, né, igual a distância dividida por ΔT, no caso o valor da órbita, né, ele multiplicou por 2, considerando que a órbita da Terra é 1,4 vezes 10 elevado a 11 metros, e essa diferença ele dividiu pelo tempo, né, que é 22 minutos, ele chegou numa conclusão aproximadamente que a velocidade, né, da luz seria de 2,11 vezes 10 oitava metros por segundo.
Ora, o raio da Terra, no caso, é outro. É 1,5 vezes 10 a 11 metros e a velocidade, no caso da luz, é de 3 vezes 10 a oitava, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse valor, no caso, o valor que ele obteve é 2/3 do valor atualmente conhecido, né, que a gente tem, e ele errou num caso que no caso não era esse atraso no tempo não era de 22 minutos, mas era de 16,6 minutos. E no caso a órbita da Terra, como que eu falei, os valores estavam errados, né, mas se você para perceber, né, foi valores próximos, né, se considerar a época que a gente está comentando sobre esses estudos por conta da tecnologia, e também se percebe, né, tem que reconhecer o que deu a base, né, para continuar os estudos, e reconhecer, que eu digo, é a questão de ter uma base de cálculo, né, pessoas assim extremamente persistentes, estudiosas, e isso tem que ser muito levado em consideração, que parece que às vezes a gente está se perdendo um pouco isso. Dando continuidade, gente, vamos falar um pouco sobre a natureza da luz. Os gregos eles tinham as preocupações, né, sobre a luz, não chegaram à conclusão, isso ficou discussões ao longo de 2000 anos, mas a partir do século 17 chegamos a um ponto, a teoria do Newton. Newton fez várias pesquisas sobre óptica. Por sinal, Newton ele ficou conhecido, as pessoas acham que muito pela mecânica, mas na comunidade científica ele ficou famoso primeiro pelos estudos de óptica, isso que as pessoas às vezes não sabem. Então aqui uma informação para vocês. Mas Newton ele tinha uma teoria, que a luz seria formada por corpúsculos materiais, que diferiam de caso de tamanho, para cada tamanho teríamos uma cor diferente. Um pouquinho para frente, quando eu for tratar sobre as características da luz, eu vou voltar para o Newton, tá? Mas vamos por partes, tá? Que tem muitos trabalhos que Newton relacionados à óptica aqui, tá bom? Vamos lá. Como que chegou nesses estudos? Segundo Newton, a luz existe independente do fato de enxergarmos e os olhos não emitem partículas, como se imaginava na ideia dos gregos. Quando enxergamos um corpo, é porque ele envia luz aos nossos olhos, e temos dois casos. A gente tem os corpos luminosos e os corpos iluminados. Os corpos luminosos, fontes primárias de luz. Qual? Sol. Sol é uma fonte primária. Corpos iluminados, fontes secundárias. Olha a nossa representação. Você tem o Sol, ele está emitindo ali, você tem emitindo os raios de luz, elas bateu na árvore e ela vai direto aos olhos da pessoa. Assim a pessoa consegue enxergar a árvore. No caso, porém, essa teoria corpuscular de Newton ela foi abandonada pela difícil explicação e foi aceitar a teoria ondulatória, que é do Christian, holandês que eu comentei, no caso a teoria ondulatória da luz, que interpreta a luz como uma onda, que irei tratar um pouquinho mais para frente. E falando em onda, vamos tratar agora sobre ondas mecânicas. Ora, a gente tem aqui a onda mecânica, que é o que? A onda mecânica, gente, ela é uma perturbação do meio material elástico, a qual se propaga através desse meio, transportando energia e quantidade de movimento. Só que o que acontece? Aqui a gente tem uma representação, desculpa que eu desenhei de uma maneira bem porca, mas enfim. O que quer dizer aqui nessa representação aqui? Você tem uma corda, você está preso essa corda na parede, em algum material. Aí quando você sacode essa corda, ela fica, né? Ela vai oscilando. E nessa oscilação, o que acontece? É muito interessante a gente analisar. Ela sobe e desce, né? Sobe e desce. Só que as partículas da corda não se movem ao longo dela. Apenas executa o movimento sobe e desce. Só fica aqui, ó. E é bem interessante isso, né? Uma onda aqui, só que isso vai ser, a gente vai entender, eu vou entrar com outros conceitos daqui para frente que vai complementando ainda mais esse estudo. Agora vamos tratar um pouco sobre o perfil de uma onda, as características de um estudo de uma onda. Como a gente tem aqui a representação do perfil de uma onda, a gente tem as características delas. A gente tem um ponto A, B, C, D e E. Vamos lá. Do ponto A ao ponto C, a gente tem um lambda ali. O lambda daquela letra aqui, que está aqui em cima, nessa representação aqui em cima. O que ele está querendo dizer? Qual que seria os dois aqui? O ponto A, o ponto C, o ponto E aqui em cima.
seriam o quê? E são as cristas das ondas. E o ponto B e o D são o quê? São os vales, no caso. E o que acontece? O que seria o lambda, essa distância, né, que tem ali de uma crista a outra? Isso se chama o comprimento da onda. A distância lambda entre duas cristas consecutivas, no caso, é o comprimento da onda. E o valor de lambda ele é igual à distância percorrida pela perturbação da onda e um intervalo de tempo igual ao período. Um período T maiúsculo. Lembra de período, de frequência, a mesma coisa. Então, assim, supondo que a perturbação se propague com velocidade constante de módulo V, temos, no caso, a seguinte representação. Tudo que eu estou falando está representado aqui na equação. A gente tem um ΔS, no caso aqui, que é o lambda, uma distância, que vai ser igual a uma velocidade vezes o ΔT, uma variação, que é no caso um período. Então a gente tem um lambda igual a VT. O período ele é igual ao que? 1 dividido pela frequência. Fazendo aqui, no caso, a álgebra, a gente tem separando, a gente tem lambda igual a V vezes T. Tsão maiúsculo, né? Que é igual a V dividido pela frequência. Nesse estudo aqui, gente, a gente não vai tratar com equações muito elaboradas, tá? De início aqui vai ser equações do tipo. Agora vamos tratar um pouco sobre o estudo da luz. Vou tratar aqui, a gente tem aqui o espectro eletromagnético. Perceba que a luz, né, o espectro eletromagnético, né, ele tem uma faixa, só que tem raios gama, X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. E entre ultravioleta e infravermelho a gente tem a luz visível, tá? A unidade da frequência ela é Hertz e V aqui é igual a C. Nesse estudo a gente vai ver que C é igual à velocidade da luz, né? Esse C é a velocidade da luz, tá? Ele representa a velocidade da luz. Então por isso que está desta forma. Então, em vez de você ver a velocidade representada por V, quando aparecer C é porque está se tratando da velocidade da luz, tá bom? Da luz, bem específico. Em geral, corpos luminosos, fontes de luz primárias, eles emitem simultaneamente luzes de várias frequências. Várias cores, que eu quero dizer também aqui entre parênteses. Então, quando a luz tem uma única frequência, uma única cor, ela é chamada de monocromática. Mono, olha isso. A palavra mono vem do grego monos, que significa único. Único, é interessante. E a palavra cromática, ela vem do grego chroma, que significa cor. A velocidade no vácuo da luz é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. No vácuo, tanto a luz, por exemplo, olha que interessante, tanto a luz na frequência ali que emite uma cor no verde e no vermelho tem a mesma velocidade no vácuo. No vácuo, deixa bem claro. Porém, quando tem um meio, por exemplo, o que eu quero dizer meio? Uma água, o vidro é um meio, né? Também. Então, a velocidade de ambos são diferentes. Então vai ser diferente aí. Tratando de luz, a gente vai ter que chegar numa discussão sobre os fótons. Lembra que eu falei que Newton tinha uma visão corpuscular? Depois chegou Christian e teve uma visão ondulatória e ela se permeou ao longo dos séculos ali na comunidade científica. Porém, no final do século XIX e início do século XX, essas discussões retornaram, só que com uma nova roupagem. Vamos começar, né, uma explicação histórica aqui, os fótons. A teoria ondulatória da luz ela teve um grande sucesso e ela conseguiu explicar, né, uma série de fatos sobre a luz. Entretanto, no final do século XIX e início do século XX, começaram a surgir fatos que a teoria ondulatória não conseguia explicar. A partir disso, tem o surgimento da mecânica quântica, que segundo a qual a luz ela é formada por pequenos pacotes de energia, denominado fótons. Assim, os físicos dizem hoje que a luz tem uma natureza dual. Em certos momentos ela se comporta como onda e em outros como partícula.
Porém, é importante ressaltar que as partículas de luz, né, os fótons da física do século XX, não são idênticas às partículas propostas por Newton, que eram partículas materiais. Aqui a gente está tratando com pacotes de energia. E para isso a gente vai aprofundar ainda mais. Se a gente estudou ondas mecânicas, vamos para as ondas eletromagnéticas. No caso da corda, à medida que a onda caminha, cada partícula da onda executa um movimento sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Agora, na onda eletromagnética, os elétrons e os prótons criam em torno de si duas grandezas vetoriais. Vetoriais. Lembra de vetor? Isso mesmo. Lá da aula, quando você aprendeu vetores, agora a gente está tratando grandezas vetoriais, lá na época de mecânica, cinemática. Agora, essas duas grandezas são chamadas de campo elétrico e magnético. A oscilação das partículas, esses campos eles aumentam e diminuem periodicamente, ora num sentido, ora no sentido oposto, e ao mesmo tempo que caminham para o espaço. Eu sei, talvez você não sabe muito bem entender o campo elétrico e magnético, mas tudo bem, a gente vai ter um curso isso para frente futuramente sobre isso. Mas fique tranquilo. Ainda não dá para entender o conteúdo aqui sem ter necessidade dos conceitos de campo elétrico e magnético. Aqui é só um geral. Por conta disso, como eu falei, a representação da equação que a gente pode tratar, ela é semelhante, no caso da onda eletromagnética, é a mesma da que a gente tratou anteriormente, que vai ser o lambda igual a velocidade vezes o período. Primeiro, vamos lá. Ela se propaga no vácuo. Segundo, se propaga em meios materiais, mas vai depender da frequência e da natureza do meio. Porque dependendo do meio, a onda vai perder energia e ela vai se dissipar. No entanto, dependendo do material, a onda eletromagnética, a radiação no caso, ela vai se propagar, vai atravessar aquele material porque ela tem uma frequência, ela tem uma energia que consegue ultrapassar. Um exemplo que a gente tem, né? A gente tem aqui no espectro eletromagnético, a gente tem os raios gamas, né? Que tem uma alta energia, um alto poder de penetração que vai entrar. Ora, a luz é uma onda eletromagnética, deixando claro, cujas frequências estão entre 4,3 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz também. As ondas cujas frequências estão fora desse intervalo, eles não produzem em nosso olho a sensação de visão. A gente tem um pequeno intervalo que a gente consegue enxergar. E a cor da luz ela depende da sua frequência. Agora, retornando a Newton, como eu falei, Newton ele fez grandes pesquisas vinculadas à óptica, e uma dessas foi, ele constatou que a luz ela é um conjunto, no caso a soma, uma mistura de todas as cores. O que ele fez? Ele estava numa sala fechada, fechou todas as entradas de luz, mas deixou uma pequena fresta vindo da janela. E esse feixe de luz, ele direcionou para um prisma que estava numa mesa e na hora que chegou, se dissipou. Você tem uma difração ali, espalhou. A cor da luz, ele constatou que depende, no caso, da sua frequência. Desculpa, aqui eu estou complementando, né? A luz depende da sua frequência, mas ele constatou, no caso, que a sensação do branco ele é ocasionado por todas as cores. Então, cada cor ela tem uma frequência. A gente tem aqui 4,3 a 5, 10 a quarta Hz, 5 aqui, vamos supor, deve ser um 5,5, 10, lembrando que está tudo aqui multiplicado por 10 a 14 Hz, depois 6, aqui é o verde, aqui é um azul, e aqui é um azul mais escuro, só que eu não tinha roxo, então eu só deixei aqui, só para uma representação, porque é uma cor mais escura, mas é um roxo que vem após, deixei aqui escrito acima. Então, é um prisma, né? No caso, a gente talvez já tenha visto, né? Por exemplo, quando você joga água, você está brincando com mangueira, jogando água, joga-se próximo
dos raios de sol, da luz, e bate, você percebe que começa a ter ali, ver um arco-íris, né? Fato, o arco-íris tem essa característica, a gente vai tratar com mais detalhes ainda em aulas futuras. Agora, pessoal, vamos tratar, para complementar o nosso estudo, sobre a classificação dos meios. A luz, ela é uma forma de energia. E assim, ao percorrer um meio material, ela pode ser absorvida, transformando-se em outros tipos de energia. E o que acontece? Essa luz, ela vai perder energia, dependendo, porque algumas camadas ela consegue, ela no início ela tem um poder de penetração, umas camadas chega a ter uma característica ali, vamos dizer, transparente, mas ela vai perdendo essa energia ao longo quanto mais vai penetrando, dependendo do material. O exemplo, o vidro é um material transparente à luz, através do vidro de uma janela a gente consegue enxergar o lado de fora, mas tem outros materiais que permite a passagem da luz, mas de uma forma irregular. Por exemplo, um vidro fosco é um exemplo, o papel. Esses materiais eles são chamados de translúcidos. Os objetos opacos, como madeira, tijolos, não conseguem enxergar porque não conseguimos enxergar, né? Porque os objetos atrás deles. Então, por isso que eles são opacos, não deixam passar. Agora, uma característica, né, biológica do nosso corpo, né? A nossa musculatura ela é opaca à luz, mas ela é transparente aos raios X. Por isso que podemos obter radiografias médicas. Os raios X eles conseguem atravessar os tecidos e os músculos, mas não os ossos. E desse modo conseguimos obter a imagem dos ossos na chapa fotográfica. E nesse caso a gente tem aqui para complementar, para frisar, existe um meio, por exemplo, homogêneo. O que é homogêneo? É qualquer parcela do seu volume, suas propriedades são iguais. E tem um heterogêneo, que não são iguais, e tem um meio isótopo, quando suas propriedades não dependem da direção considerada. Por exemplo, se suas propriedades dependem, é chamado de anisótropo. E, por exemplo, os meios homogêneos são transparentes, e isótopos, no caso ali, são meios ordinários. Em termos assim, informações um pouco mais técnicas, mas só para repassar essas informações que é importante. Agora, para finalizar, pessoal, já estamos chegando no final da nossa aula, mas é bom deixar claro uma informação. Os raios de luz, como que é as características aqui para a gente bater o martelo? A luz ela se propaga em todas as gerações e a propagação é retilínea. Aqui está propagão. Nossa, gente, me desculpa, mas não é isso, tá? É propagação. Agora não está pagando, mas aqui aqui não é propagação, tá? Propagão, né? É propagação. Um erro de digitação. Uma propagação retilínea, ou seja, os raios de luz emitidos por uma fonte pontiforme em um meio ordinário. Ou seja, o que é uma fonte pontiforme, né? É um tamanho desprezível, uma coisinha pequenininha. Então, é uma coisa, um meio ordinário, que for ali uma ordem, um ambiente, qual que for, a luz vai se propagar em todas as direções e uma propagação retilínea. Quando a gente utiliza espelhos, lentes, a gente consegue direcionar essa luz a uma única direção. Por exemplo, a gente usa um teparo opaco, como está representado aqui. Então a gente tem uma fonte e o orifício ele consegue direcionar os feixes de luz. Temos uma característica muito interessante, que é o princípio da independência dos feixes de luz. O que é isso? Quando dois feixes ou mais se cruzam, cada um segue o seu caminho, independentemente do outro. Isto é, um feixe não interfere no percurso do outro. Agora, para finalizar, a gente tem uma representação da sombra da penumbra. Por exemplo, a gente tem uma fonte pontiforme que está emitindo os raios de luz sobre uma esfera. Então, nessa daqui, dependendo da distância, tudo e da forma que está sendo direcionada esse feixes, a gente tem a formação da sombra própria na esfera, essa esfera opaca, a sombra projetada logo abaixo e um cone de sombra, né, que está direcionando para a formação da sombra projetada nessa superfície, né, pode ser na parede, por exemplo.
Na representação ao lado, a gente tem o que? A gente tem uma lâmpada, no caso, uma fonte, uma luz ali mais direcionada, mais focada na esfera opaca, e a gente tem ali uma formação da sombra projetada logo abaixo da esfera, o cone de sombra ainda sendo representado, a penumbra projetada, né, toda ao seu redor, e no caso existe ainda o cone da penumbra, existem umas características. E como eu posso ver isso no meu dia a dia? Ora, existem os eclipses são exemplos fundamentais para tratar isso daqui. A gente tem aqui o eclipse solar, nesse estudo a gente tem o Sol, a Lua no centro e a penumbra está sendo formada, a sombra também, e formando um eclipse total nessa região. O eclipse total ele é formado numa região bem pequena, bem pequenininha aqui, um ponto mais, ele é mais focado, mas ao seu redor a gente tem uma penumbra. Então acontece, dependendo das regiões, a gente vai ter o eclipse solar total, só que em outras regiões não vai ser visto total, vai ser só uma parte, e vai ser essa região que está na penumbra. Então nesse caso, fazer aqui, ó, a gente tem o Sol, puxar ele para cá, mudar a cor dele, né, vermelho, opa, aí, tá aqui. Então a gente faz como que eles dizem? Eclipse parcial, né, não é total, então é só um pedaço por conta disso. A gente tem só uma parcela do Sol que está sendo, né, no caso, tendo essa sombra. Então é uma representação no caso. A sombra da Lua sobre a Terra, em geral, ela é pequena, né, podendo atingir no máximo, olha que interessante, um diâmetro de 270 km. A sombra da Lua passa sobre a Terra com uma velocidade de 1.700 km por hora. E a duração de um eclipse total do Sol pode ser de no máximo aproximadamente 7 minutos, é uma coisa muito rápida. Então, por isso que é importante. É um evento único, né? E por isso que tem essa raridade, tem toda essa comoção, e é um evento que chama atenção de fato, é único mesmo. E no caso a gente tem um eclipse total da Lua, está representado aqui ao lado. A gente tem aqui que é o diagrama, o Sol, a Terra fica entre a Lua, e a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então a gente tem aqui o eclipse da Lua. Agora, para finalizando aqui, a gente tem a câmara escura de orifício. O que seria isso? Vamos lá. Nesse esquema, a gente tem uma caixa, elas são de paredes opacas com um pequeno orifício com uma das paredes. É um objeto AB, né, de altura Y. Ele é colocado em frente ao orifício. E assim, considerando o ponto A, que no caso a gente está considerando esse objeto como uma vela, esse ponto emite luz em todas as direções. Mas um feixe estreito ele vai passar pelo orifício, atingindo a parede oposta. Ele forma uma minúscula área luminosa. No caso, com uma mesma forma do orifício em torno do ponto A' e B'. E no caso a gente representa como Y'. O mesmo ocorre com o ponto B, né, que a gente tem aqui a variação. Então você tem esse objeto que está sendo formado na parede. Esse objeto que está se formando na parede é chamado de imagem, tá bom, pessoal? Isso aqui é considerado imagem, é um termo que vocês vão ver muito na óptica. É a imagem. Imagem. E na qual ela é invertida em relação ao objeto, que é o objeto aqui, né? Objeto. Se essa parede do fundo for substituída, por exemplo, uma placa translúcida, como por exemplo um papel vegetal, o observador externo poderá ver essa imagem. Então, sob certas condições, que vamos comentar mais adiante, qualquer menor o orifício, quanto menor no caso o orifício, mais nítida a imagem. E desde que o orifício seja pequeno, então aqui está grande, né? Mas assim, se ele for menor ainda, esse orifício for menor ainda, vai ser mais nítido. E desde que ele seja pequeno, não importa a sua forma. Então isso pode ser verificado, por exemplo, observando o chão abaixo de uma árvore num dia ensolarado,
e sem nuvens, podemos ver pequenas áreas luminosas, em sua maioria circulares. São as imagens redondas do Sol, formadas através de orifícios não circulares entre as folhas. Então, são características que vocês podem ver no dia a dia. Então, fiquem atentos que vocês podem ter esse privilégio e começar a analisar. A óptica tem isso, né? A gente consegue observar o mundo de outra forma. Ela ajuda a gente nisso. Agora, para dar finalizada nesse conteúdo, a gente vai falar sobre um ângulo visual. Ou seja, a gente tem aqui a representação, a gente vai entrar mais com detalhes sobre isso, mas aqui é só um geral. A gente tem sobre o estudo de óptica, a gente trata muito sobre o olho. A gente vai tratar sobre espelhos e lentes, mas mais para frente. Mas aqui, dando um início ao estudo, principalmente do olho humano, a gente percebe que quando a gente tem um objeto AB em frente ao olho, as imagens do ponto A e B são, no caso, o A' e o B'. Ou seja, eles são situados sobre a retina do olho. Esse ângulo θ que tem é chamado de ângulo visual. Ângulo visual. Vou deixar aqui. Esse daqui é o ângulo visual. Quando maior for o ângulo, o θ, mais distantes estarão as imagens A' e B', e assim maior nos parecerá o objeto. Agora, quando a gente representa, nesse ponto aqui a gente tem, olha que interessante, o ponto A, o objeto A, B, ele é igual ao C e D, eles são iguais, mas o ângulo visual é diferente. Por exemplo, repare nos pontos, eu quero que você dê atenção principalmente na parte dos raios de luz. Ó, o raio partindo do A e o outro raio que está indo até B, partindo dos olhos. Ele é o ângulo alfa. E o ângulo beta, ele vai do ponto D e também no C. Ou seja, o ângulo alfa, ele é maior que o beta. Então, a nossa percepção vai achar que o A é maior, o AB no caso, ele é maior que o CD, mas não é, certo? Mas não é, isso aqui é uma mentira, tá? Então aqui, mas não é. Agora, na questão, na segunda suposição, o A e o B, e o C e D, eles são diferentes. O tamanho deles são diferentes. Mas, como eles são vistos no mesmo ângulo, a gente vai ter a percepção de que eles são iguais. E não é. Então, aqui é uma percepção que a gente tem errada. Então, o ângulo visual, às vezes ele é chamado impropriamente de diâmetro aparente. Então é isso, pessoal. Eu estou finalizando a aula aqui. Ainda vai ter mais uma aula sobre conteúdo e depois desta aula a gente vai tratar sobre exercícios. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, comente, compartilhe e espero você na próxima aula e até mais.